pessoal, e aí nós estamos caminhando hoje para o último estudo sobre a carta de Judas. É o nosso quarto encontro e, se Deus quiser, nós terminamos mais um livro estudado aqui nesses encontros no culto do lar, que acontecem aqui na minha casa. Para nossa leitura inicial, nós temos os versículos 17 ao 25. Então já abra sua Bíblia e já vamos iniciar a leitura de hoje. 17 a 25 de Judas. Amém? Vamos lá. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por Tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de lermos essa palavra, de estudarmos essa palavra, refletirmos sobre as aplicações em nossas vidas, na vida da igreja. Te somos gratos, ó Deus, e exaltamos o Teu nome por essa alegria de poder fazer parte da Tua família. Fala-nos, ó Deus, hoje, como sempre tem feito. Edifica a Tua igreja e que o Senhor possa ser o único alvo, aquele que nos chama a atenção, aquele que prende o nosso olhar, aquele que é a razão da nossa existência. Que possamos, ó Deus, dia após dia, contemplar a Tua beleza e exaltar o Teu santo nome através das nossas vidas, através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, das nossas atitudes. Que o fim principal de nossa existência possa ser, de fato, o de Te adorar e viver para a honra e glória, louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos, com ações de graças. Amém. E assim nós partimos, então, para os 3 pontos de reflexão que a gente tinha determinado que faríamos hoje. São eles: conselhos sobre vida prática, características que não agradam a Deus e a direção do nosso olhar, a direção da nossa vida, onde deve estar o nosso olhar. Então, a primeira reflexão de hoje diz respeito à vida prática. E eu queria que vocês ficassem muito atentos, porque essa é a parte da teologia que mais me interessa no que diz respeito ao dia a dia. É comum a gente conhecer pessoas obesas da palavra de Deus, é comum a gente ouvir pessoas que têm uma certa facilidade em aprender versículos, a pregar muito bem, mas dificilmente você vai poder encontrar pessoas com total equilíbrio entre o saber e o ser. Por isso é muito importante a gente dar uma ênfase
a vida cristã, a nossa conduta. São coisas que acontecem no dia a dia que vão fazer toda a diferença no tipo de cristão, no tipo de filho de Deus que nós somos. Ah, eu espero contar com a sua atenção e, mais do que isso, eu espero que o estudo de hoje, assim como os outros, mas em particular o de hoje, que trata sobre assuntos práticos da nossa vida, que esse desafio ele possa alcançar o teu coração, fazendo você ser praticante de cada um desses desafios da vida prática, e assim sendo uma vida cristã, é uma vida que agrada a Deus. Então, o autor, Judas, ele nessa parte final da sua carta, ele tenta encorajar, motivar, exortar os irmãos espalhados naquele cenário do primeiro século a viverem com base nas Escrituras Sagradas. Então, o primeiro conselho que Judas dá, que está contido nesse último bloco que nós estamos estudando: vivam com base nos ensinos da palavra de Deus. Por que Judas está dizendo isso? Bem, lá atrás, nos nossos primeiros estudos, nós refletimos sobre as dificuldades, sobre o cenário, sobre as motivações que Judas teve ao escrever essa carta. E nós identificamos os riscos, os perigos que a igreja, de forma geral, estava enfrentando ali no primeiro século. E um dos perigos era justamente a entrada, a chegada de falsos profetas, de falsos líderes, trazendo com eles falsos ensinamentos. Então, é importante que essa exortação de Judas, aplicada 2000 anos atrás, ela seja atualizada em nossas vidas e que a gente possa ter como desafio, sim, para a igreja do século XXI, desenvolver, exercitar a prática de vivermos com base nos ensinos da palavra de Deus. Isso pode parecer muito básico, isso pode parecer muito simples, mas na verdade, grande parte dos problemas que nós enfrentamos hoje na igreja, ou até mesmo fora da igreja, parte do princípio em que nós estamos bebendo em várias fontes. Então nós consideramos o que deu certo em igreja X e o que deu certo na família Y, e começamos a trazer essas experiências para as nossas vidas. Queremos incrementar nas nossas igrejas também, quando na verdade a base da igreja e a base da vida, ela deve ser única e exclusivamente a palavra de Deus. Então vamos resgatar esse desejo de estudar a palavra de Deus. Judas alerta também quanto aos perigos que nós podemos encontrar na própria palavra de Deus, não no sentido que o perigo está na palavra de Deus, mas a palavra de Deus irá nos direcionar de forma que os perigos da vida eles vão ficar mais claros, mais óbvios. Então, Judas está dizendo assim: olha, leiam as Escrituras Sagradas, que todas as coisas da vida serão mais claras, ficarão mais fáceis de serem entendidas, enxergadas e analisadas, se agradam ou não a Deus. Então, quando nós nos debruçamos no estudo da palavra de Deus, só há benefícios em nossas vidas. Não há nada o que perder com isso. E é essa prática que Judas tenta mostrar para aquela igreja, e que nós hoje, 2000 anos depois, precisamos resgatar esse valor. Então, vida prática, viver com base nos ensinos da palavra de Deus, viver estudando com vontade de aprender essa palavra, porque essa palavra ela vai nos mostrar perigos que nós enfrentamos no dia a dia. Essa mesma palavra vai nos motivar a ter uma vida
em oração. Essa mesma palavra vai nos ensinar o verdadeiro sentido do amor, da esperança. Essa palavra, ela vai nos ensinar a ter uma vida sem dúvidas, certos de quem é o nosso Senhor, certos de quem é a nossa única fonte de sabedoria. Essa palavra e essa prática de estudar a palavra de Deus, ela serve como um exercício diário prático, evitando assim que a gente se contamine com as coisas e com os ensinos deste mundo. Então, esse primeiro ponto nos traz muitos desafios. Eu trouxe alguns textos de apoio, porque é importante que a gente tenha uma noção mais ampla do que Judas queria transmitir. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 2:1. 2 Timóteo 2:1. E vamos ler 2 Timóteo 2:1. Diz assim, queridos: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Vamos ler agora o versículo 3:14. 3:14, ainda em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3:14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. É como se o apóstolo Paulo estivesse olhando e vendo uma multidão de errantes, de pecadores, de pessoas sem um rumo, e ele dissesse, apontasse para Timóteo e dissesse: Tu, porém, seja diferente. Tu, porém, seja um exemplo. Tu, porém, resgata os valores que aprendestes desde criança. Então, esse primeiro ponto aqui da nossa reflexão talvez seja um tu, porém. Que nós possamos ser esse diferencial, possamos carregar na nossa vida esse diferencial de, apesar de vivermos num cenário de corrupção, de maldade, de injustiça, de inveja, que nós possamos ser o sal e a luz, que nós possamos ser pessoas diferentes, pessoas com uma essência diferente, pessoas que, apesar de viverem aqui neste mundo, possuem a essência celestial. Amém? Então vamos partindo para o segundo ponto de reflexão, queridos. Aqui nesse segundo ponto é um contraste do primeiro. Enquanto o primeiro ponto de reflexão a gente medita sobre aquilo que é agradável a Deus, nesse segundo ponto agora a gente começa a ver características de uma vida que é desagradável ao Senhor. E aí o autor nos encoraja a fugir literalmente dessa aparência, da aparência do mal. Fugir da inclinação da carne que todos nós temos, fugir de uma vida impulsiva. É natural a gente tomar decisões por pressão ou por não conseguir esperar o tempo de Deus. E o autor nos encoraja, nos motiva a ter esperança no Senhor. Fugir da sensualidade, que é uma das características enumeradas aqui pelo autor, uma das características daqueles que são falsos cristãos, falsos líderes. Então é muito importante ter cuidado com o corpo, não tem nada a ver com sensualidade. Se vestir bem também não tem nada a ver com sensualidade. Você pode ter um cuidado com o seu corpo, você pode se vestir muito bem, sem necessariamente despertar nos irmãos um desejo sensual. Então, é importante a gente pensar, quando a gente estiver no dia a dia, seja na igreja, seja no trabalho, seja até na família, a gente precisa se policiar no que diz respeito ao que nós falamos, como nós nos comportamos, para além de não pecar, não levar outros a pecarem também. Fugir das divisões.
existem irmãozinhos que parecem sentir prazer em colocar lenha na fogueira. E essa é uma prática condenada também pelo autor aqui, e condenada principalmente pelo nosso Deus. Então, se você ou eu, se nós não temos uma palavra de motivação, de encorajamento, uma palavra que vai produzir frutos pacíficos, é melhor que fiquemos calados. Você já parou para pensar naquele irmãozinho que você chega e você desabafa e conta a sua situação e diz: olha, eu estou vivendo uma situação difícil em casa, e aquela pessoa olha para você e diz: olha, aí vai piorar. Eu tenho algo para te dizer, olha, essa situação ainda vai piorar, porque você não sabe o que eu sei. Então, nós precisamos mudar a postura. Nós não temos, nós não ganhamos ou não temos nenhum interesse em fazer com que a situação dos outros se torne ainda pior do que já é. Então é nosso papel como embaixadores do Evangelho da reconciliação tentar restaurar situações, restaurar vidas, restaurar problemas e não aumentar problemas e piorar a situação das vidas que nos cercam. Então que nesse momento de reflexão e de desafios, que a gente possa se enxergar e se posicionar aonde estivermos inseridos como ferramentas que vão trazer paz, que vão trazer harmonia e que vão amenizar a dor que já está presente na vida das pessoas. E aí a gente segue para o terceiro e último ponto de reflexão da carta de Judas. Esse terceiro ponto aqui talvez seja o ponto mais importante das nossas vidas, desde o versículo 1 até esse último versículo lido. Eu acho que a mensagem de Judas é: olhem na direção certa. Vocês estão perdidos, vocês estão passando por situações difíceis, vocês estão enfrentando problemas, vocês não estão conseguindo enxergar a solução porque vocês estão olhando na direção errada. Essa talvez seja a mensagem mais profunda de Judas para aquelas pessoas. Então, devemos olhar para aquele que pode nos livrar de cair. Devemos direcionar o nosso olhar para aquele que tem poder de nos purificar, de nos fazer limpos, nos permitindo assim uma entrada nas regiões celestiais. Nós devemos olhar para aquele que é o único Deus. Nós devemos olhar para aquele que nos salvou, que nos tirou do lamaçal dos pecados e nos deu uma oportunidade de vivermos uma vida em abundância, uma vida diferente, uma vida para o louvor e a glória do nosso Senhor. Nós devemos olhar para aquele que é digno de toda a glória, de toda a majestade, para todo sempre. Então, queridos, nós precisamos redirecionar o nosso olhar. Às vezes nós cometemos muitas besteiras na vida, muitas loucuras nessa vida, porque temos olhado na direção errada. Essa foi uma falha cometida pela igreja do século 21 e que está sendo aqui exortada e alertada por Judas, mas continua sendo um grande problema em nossas vidas. Nós temos a mania e a fragilidade de sermos levados por coisas que nos atraem. Então foi novidade, chamou a nossa atenção, lá estamos com o nosso olhar desviado e olhando para lugares, para pessoas, para situações que desagradam a Deus. Então, nesse terceiro ponto de reflexão, é importante que a gente coloque isso como nosso alvo principal. Não importa a nossa idade, não importa o momento em que nós estamos vivendo, não importa o tamanho do nosso problema, nós devemos
redirecionar o nosso olhar para o alto, enxergando aquele que é digno de louvor. Abra sua Bíblia em Romanos 13. Romanos 13, verso 13 e 14. Romanos 13, verso 13 e 14. Vamos ler? Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias ou bebedices, não em impudicícias ou dissoluções, não em contendas ou ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Queridos, nós só temos condições de andarmos de forma digna se olharmos para o alto. É o Senhor quem vai ser a nossa fonte de conhecimento e de motivação para desenvolver uma vida prática. Esse Deus que é digno de nos fazer adoradores e homens que vivem para a honra e glória dele mesmo. Então confiemos no Senhor, olhemos para ele. Vamos, Salmo 71. Abra sua Bíblia no Salmo 71. Vamos ler Salmo 71, verso 8. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Salmo 71, verso 8. É assim que deve ser a nossa vida. Possuir o enchimento de algo que é direcionado para o alto, porque o nosso olhar está para o alto. A nossa vida deve ser uma vida de louvor contínuo ao nosso Deus. Salmo 96. Salmo 96, verso 6. Salmo 96, verso 6. Diz assim, queridos: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E aí você pode inclusive ler todo o Salmo 96, que é um salmo tremendo, e vai nos dar muitas informações e exortações no que diz respeito ao que devemos fazer como oferta ao Senhor. Então, quando nós decidimos dedicar uma vida ao Senhor, a primeira coisa que nós precisamos fazer é redirecionar o nosso olhar. Se queremos ter uma vida agradável a Deus, nós precisamos ter um olhar que está sempre olhando para as coisas celestiais. E aí, caminhando para o fim, queridos, nós temos 3 aplicações. Primeira delas, siga o manual. Siga o manual. Se você compra uma TV, você vai ler o manual. Se você compra um celular novo, você vai ler o manual. Um computador ou qualquer coisa eletrodoméstico, eletrônico, você vai primeiro ler o manual para que depois você possa se sentir apto a montar, a usar. Então, você quer ter uma vida agradável a Deus? A primeira coisa, siga o manual. Dedique tempo a ler a palavra de Deus, a meditar nessa palavra. Não leia apenas como se estivesse lendo um livro qualquer. É a palavra viva de Deus, então dedique tempo na leitura dessa palavra. Siga o manual. A segunda aplicação, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não às inclinações da carne, aprenda a dizer não às tentações dessa vida. Aprenda a dizer não, mesmo que isso te cobre o preço de uma amizade, de um relacionamento, ou de uma aceitação em determinado grupo. Se posicione a favor do Senhor, se posicione em prol de uma vida santa diante de Deus. Aprenda a dizer não é a segunda aplicação de hoje. A terceira, confie em Deus. Ele é poderoso para nos capacitar, por isso ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então, queridos, siga o manual, aprenda a dizer não, confie em Deus. E essas são as 3 aplicações
que nós encerramos o nosso estudo de Judas. É o nosso quarto e último encontro, como havíamos planejado. Eu espero que tenha sido um tempo bom e desafiador também, para que a gente possa iniciar novos estudos em tempo breve. Que Deus nos abençoe.